Bora lá! Hoje a gente vai desvendar o que talvez seja um dos pilares mais importantes no mundo financeiro, a tal da estrutura conceitual. Pensa nela como se fosse a constituição da contabilidade, sabe? Aquela base de tudo, um conjunto de ideias que dita como as empresas, todas elas, precisam mostrar os seus números. Vamos entender direitinho como isso funciona. Mas antes, uma pergunta. Já parou para pensar nisso? Como é que o mundo inteiro consegue confiar nos números uns dos outros? Sério, como um investidor lá em Tóquio consegue analisar uma empresa aqui no Brasil e confiar? Confiar que os números significam exatamente a mesma coisa? A resposta para essa confiança toda está num conjunto de ideias que funciona nos bastidores. E tudo começa por aí, pela necessidade de ter uma linguagem em comum, um tipo de esperanto do mundo dos negócios. Imagina só a confusão. Seria simplesmente impossível comparar duas empresas ou até mesmo entender a saúde financeira de uma única companhia. Investir viraria um jogo de pura sorte, de adivinhação. E confiança? Nem pensar. Seria uma miragem. Pois é exatamente para botar ordem nesse caos que a estrutura conceitual existe. Então, se o problema é o caos, a solução tinha que ser um mapa, um guia que cria a fundação para que todo mundo consiga ler e entender os relatórios financeiros do mesmo jeito. Explicando de um jeito simples, a estrutura conceitual não é a regra do jogo em si. Ela é, na verdade, o documento que explica por que o jogo existe e quais são seus princípios fundamentais. É a filosofia por trás dos números. E na prática, ela tem 3 missões principais bem claras. Primeiro, servir como um norte na hora de criar novas normas, para garantir que tudo seja consistente. Segundo, funcionar quase como um salva-vidas para os contadores em situações totalmente novas, onde ainda não existe uma regra clara. E terceiro, ajudar todo mundo a entender a lógica, o porquê daquelas regras existirem. E isso não é uma coisa parada no tempo, não. O Brasil, por exemplo, adotou essa estrutura lá em 2008 justamente para se alinhar com o que já era padrão lá fora. E essa estrutura global foi revisada em 2018, ou seja, é um documento vivo que vai evoluindo junto com a economia. Agora, a gente chega num ponto que é talvez o mais importante de todos. É fundamental entender que a estrutura conceitual é um guia e não uma lei. O melhor jeito de pensar nisso é o seguinte: a estrutura conceitual é o porquê, é a filosofia da coisa. Já as normas contábeis, essas sim, são o como. São as instruções, o passo a passo, uma é o alicerce, a outra é a parede que se constrói em cima dele. E olha, para não ter a menor dúvida, a própria estrutura deixa isso escrito preto no branco. Se por acaso rolar um conflito, uma divergência entre o que o guia diz e o que uma norma específica manda fazer, a norma sempre ganha. Sempre. Quer dizer, a regra específica é quem dá a palavra final. Ponto. E essa parte é fascinante. A flexibilidade dela é incrível. O pessoal que cria as regras pode conscientemente decidir ir contra a estrutura conceitual se achar que é o melhor para um caso específico. A única condição é que essa decisão seja muito bem justificada. Isso mostra que o objetivo é o melhor resultado, não seguir um princípio de forma cega. Certo, mas como tudo isso se traduz em benefícios reais para a economia? No fim das contas, por que ter todo esse trabalho? Bom, a missão é bem grandiosa. Não se trata só de organizar números. A ideia é construir um mercado financeiro global que seja mais transparente, mais justo e muito mais eficiente. E essa missão toda se apoia em 3 pilares. Transparência, para que todo mundo possa enxergar com clareza. Prestação de contas, para que os gestores sejam sempre responsáveis. E eficiência, para que o capital possa fluir para onde ele realmente gera mais valor. A transparência, na prática, significa poder comparar a empresa A com a empresa B, mesmo que elas estejam em países diferentes. Isso permite que qualquer pessoa tome uma decisão de investimento bem informada, sem sustos. Já a prestação de contas, o famoso accountability, dá aos investidores as ferramentas que eles precisam para cobrar a gestão da empresa. Isso equilibra o jogo, garantindo que quem administra o dinheiro seja de fato responsável pelos seus atos. E por último, a eficiência. Quando todo mundo fala a mesma língua contábil, fica bem mais fácil e mais barato identificar boas oportunidades e, claro, grandes riscos. O capital acaba sendo alocado de um jeito muito mais inteligente, e isso beneficia a economia como um todo. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se a base de toda a confiança financeira mundial é um guia flexível que até permite exceções,
e não uma lei escrita em pedra, imutável, o que isso diz sobre o futuro das regras? Sobre aquele equilíbrio delicado entre ter princípios e ter regras super rígidas. Será que temos um sistema feito para durar para sempre do jeito que é? Ou um sistema projetado para se adaptar o tempo todo? Fica aí a reflexão.